Olá, vamos falar sobre as orquídeas e muito mais no meu curso gratuito online do dia 27/8 a dia 1º do 9. Faça sua inscrição, o link está na minha bio, ok? Eu aguardo você. Boa noite! Boa noite, todo mundo! Como você está? Eu quero saber como você está. Se você hoje mexeu nas plantinhas, bem-vindos à nossa comunidade de plantas, essa nossa família que a gente, desde finalzinho de fevereiro, se encontra aqui domingo, segunda, terça, quarta e quinta e foi fazendo essa comunidade de plantas, essa família que gosta de plantas, de orquídeas, de jardim, da natureza. Diário das Orquídeas, meu convidado acabou de chegar. Ei, Léo. Ana Paula, boa noite. Ei, Vânia, um beijo no seu coração, minha amada. Tudo bem com você? Ei, Soraya. Professora Regina, Botânica na Mesa. Hoje até me indicou uma pessoa aí para me chamar para as lives. Pessoal, hoje eu quero lembrar que é o último dia da semana das lives e eu retorno do domingo. Semana que vem vai ser um dia atípico, onde eu vou fazer live. Domingo, segunda e terça, só 3 dias, combinado? Na quarta, a gente descansa, porque começa o nosso curso online gratuito na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Vão ser 6 dias de muito aprendizado, tá bom? Então, agora a gente volta no domingo. Deixa eu ver se eu chamo o Léo aqui. E aí, pessoal, vai me falando se vocês estão bem, como que vocês estão. Ei, Beth, beijo no seu coração, minha amada. Vai sim, Vânia, vai ser sensacional, se Deus quiser. Deixa eu chamar o Leonardo aqui. Ei, Aparecido! Ei, Brígida Rosa! Melhor agora, que linda! Glaucitácia, Lucimar, Wilson, ficou de olho. Olá, amados, olá, amadas. Vai ser uma live muito gostosa, se Deus quiser, a gente vai aprender muita coisa. Ei, Drica, Antunes 1370. Eu tentei te chamar, Léo, e não consegui. Deixa eu te dar o convite. Aguardando o diário das orquídeas. Se não der certo, aí você me... Oi, deu certo. Ei, tudo Oi. bem? Boa noite. Boa noite, tudo em paz, graças a Deus. E com você? Tudo bem também. Boa noite, obrigado. Conseguimos aí. Estamos aqui. Obrigada a você. Queria agradecer também o convite aí, né? Dar boa noite para todo mundo. Galera que me conhece, muito prazer. Estamos aí. Prazer é nosso. Nossa, Deus te pague de coração por ter aceito o convite. Seu cenário está maravilhoso. Ah, obrigado. Leonardo, Obrigadão. fala com o pessoal qual região que você está, do seu trabalho, para gente, por favor, pode ser? Para quem às vezes não Pode. te conhece, chama para te seguir lá no seu Instagram, o que que você trabalha para eles estar te seguindo, como que é. Tá ótimo, tá ótimo. Então, pessoal, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Leonardo Garioli, sou capixaba, moro aqui em Anchieta, no sul do Espírito Santo. Moro na beira da praia, mais precisamente para quem é de Minas aí vai conhecer, eu moro em Iriri, né, que é do ladinho de Guarapari, né? Então, a gente cultiva orquídeas e espécies aqui, né? O nosso objetivo, na verdade, começou como uma grande maioria, como amando uma ou outra orquídea, né? E aí foi crescendo, virou uma paixão, a família se envolveu, né? De uma forma muito maior hoje em dia. Então, hoje a gente tem o orquidário voltado para orquídeas espécies, melhoramento genético, então uma série de coisas. A gente também tem
o nosso Instagram aqui, que é o Diário das Orquídeas. A gente passa uma série de dicas, faz lives também duplas, Lindo, né? lindo. Seu Ah, Instagram. obrigado. Então, assim, a gente tem uma série de informações, tem o Reels, que a gente passa dicas diárias, né? E no YouTube a gente também tá lá com o canal também Diário das Orquídeas, tem vídeos diários, que eu acho que eu não vou conseguir mais fazer vídeos diários. Tá uma tarefa, assim, cada dia muito árdua, então, mas tem lá, tem muito conteúdo. Tem uma playlist específica de dicas de cultivo, outra playlist específica de espécies por espécies. Hoje eu soltei um vídeo sobre 7 dicas ensinando como cultivar mixtoglosses. Então, assim, é um vídeo, é um Instagram, é um canal, né? Tudo muito voltado para orquídeas e espécies, para Bem apresentar o mundo com ativo. muita... bem explicativo. Então, assim, para tentar realmente mostrar esse mundo pro pessoal, né? Então, é isso aí. O áudio tá bom, a imagem tá ok. Pessoal, fala aí. O áudio tá bom, a imagem para mim tá perfeito. Tá ótimo, então, ótimo. Então tá bom, qualquer coisa é só ir falando aí, tá, pessoal? Tá bom? O que E você a Ana quer Paula... fazer primeiro? Então, vamos lá. A ideia da live, assim, que eu meio que pensei também em conversar com você aqui, eu acabei, a gente se empolga, a gente que é orquidófilo adora mostrar flor, né? Claro, porque todo mundo Gente, quer ama. trocar. Não tem jeito. Então, assim, a ideia não adianta a gente só ficar falando, eu acho que é muito bom você mostrar as coisas, né? Então, quando a gente mostra alguma coisa, é muito melhor. Então, eu separei várias orquídeas e espécies de diferentes regiões também para apresentar durante a live, né? E, assim, falar sobre as espécies que a gente tem aqui, falar sobre melhoramento genético, fazer um comparativo. Então, assim, preparei um conteúdo bem legal. Acho que vai ser Eu bem, vou bem. então tirar os comentários aqui, ok? Pode ficar à vontade, como você quiser, tá bom? Beleza. Ana Paula, qualquer coisa, se você quiser me interromper, fazer uma pergunta, fica à vontade. É pra gente bater um papo aqui mesmo, tá bem? Mas eu adoro quando o convidado é falante. Eu Vai sou muito lá. falante. Então tá E bom, vamos lá. alegre, é bom, ele. Muito Isso legal. é bom. Muito feliz. A gente Você é tem que muito alegre. aproveitar. Orquídea é isso, né? Orquídea você tem que viver bem, porque quem, É, quem, quem que não consegue ficar bem no meio disso tudo? Então tem que ser assim, né? O tempo todo, não tem é. jeito. Então vamos lá. Vou falar É o primeiro de uma objetivo, espécie. não é? Claro, isso tem que ser o objetivo sempre. É o que eu falo, pessoal, você começou a cultivar muita planta, orquídea ou plantas de jardinagem, etc. E começou a te dar dor de cabeça, não, reflete que tem alguma coisa que não está encaixando aí, porque não tem como, né? Elas vêm para agregar, essa é a grande realidade, É. né? São obras são dádivas, essa é a grande verdade, né? Mas, então, vamos lá. Para eu mostrar algumas espécies que eu separei aqui. Por que desse objetivo? Né? Primeira coisa, quando a Ana Paula me convidou, eu falei, Ana Paula, eu quero falar sobre uma coisa que eu não vejo o pessoal falar muito, que são as orquídeas espécies. A gente hoje conhece muita orquídea, são muitas e muitas orquídeas que a gente tem acesso, mas a grande maioria são de produção industrial, né, ou semi-industrial, que muitas vezes não são nem daqui. Ou são híbridos complexos, que são lindos, são especiais. Eu tenho alguns, né, não saem da minha coleção, mas também a gente tem que entender aquilo que tem ao nosso alcance, que o mundo inteiro vem buscar aqui no Brasil, porque ninguém tem isso. A diversidade que a gente tem, principalmente aqui no Espírito Santo, né, puxando sardinha para o meu estado, mas que ninguém tem, então a gente tem que mostrar isso, porque a gente precisa ter acesso. Então, eu vou falar de espécies, porque híbridos a gente já tem muito conteúdo sobre isso, e eu acho assim, espécies a gente vou falar sobre cultivo, sobre como é mais fácil o cultivo, muitas vezes. Então, vamos lá. Primeira espécie que eu separei, e hoje a gente está na época, assim, segundo semestre, com muitas espécies endêmicas da Bahia, tá? Hoje eu vou mostrar a primeira, uma clande. Eu mostrei esses dias algumas variedades, mostrei alba, mostrei cerulense e mostrei uma tipo muito boa de forma, que resultado de melhoramento genético lá no nosso Instagram. Infelizmente já passou a floração, mas eu tenho 2 exemplares para mostrar para vocês e fazer um pequeno comparativo já utilizando essa variação cromática, essa diferença de cores dentro de uma mesma espécie de orquídea. Ana Paula, se eu estiver falando muito rápido, se tiver muito conteúdo de uma Explica, vez, você pode. pessoal, a diferença de orquídea espécie e híbrida. Parece que o pessoal, às vezes, né? Às vezes pode ser que tenha alguém que não saiba, sabe? Claro, claro, vamos lá. Então, pessoal, orquídea espécie que a gente fala, né, e orquídea híbrida, elas são diferentes, mas assim, eu sempre uso um comparativo muito básico para o pessoal pegar, que é mais ou menos assim, tem aquele Rottweiler,
e tem o pitbull, né? E tem aquele amigo nosso da rua, que muitas vezes a gente chama de vira-lata aqui, que é uma mistura de várias raças. Então, a orquídea híbrida é o quê? Nada mais, nada menos que uma mistura de várias espécies, tá? Agora, a espécie é uma planta que tem uma linhagem pura, em tese, entendeu? Que vem, assim, aprimorando ao longo de anos e anos, cruzando aquelas mesmas características genéticas, né? O mesmo fenótipo, então tudo aquilo ali. Quando você pega plantas híbridas, é quando a gente pega e mistura duas espécies, tá bom? Então, vamos lá. Pode, eu acho que agora consegui esclarecer, pessoal, o que é uma planta híbrida ou uma planta espécie, né? Primeira planta que eu quero estar mostrando para vocês, que é uma paixão aqui de casa, está crescendo muito nas coleções, né? Essa daqui, ó. Essa é uma Cattleya clande, uma clande tipo, uma planta de uma forma ainda singela, mas que já representa bem a espécie, né? Uma planta que Linda! é endêmica da Bahia, né? Muito encontrada ali na região de Itaparica, aí você já vai para dentro ali, Feira de Santana, nessa região. É uma planta que tem floração, a gente chama aqui em casa de planta coringa, porque toda brotação nova, ela vem floração. Então, muitas vezes, é super comum de você verificar 3 florações dentro de um ano, tá? Existem casos, aqui em casa, por exemplo, eu tenho plantas aqui que florescem 5 vezes no ano, porque elas brotam muito, é uma característica da planta, tá? Florações duram em média 15 a 20 dias, né? Nessa faixa aí. Mostra ela toda pra gente. Ó, que substrato que você usa? Eu tô curiosa. Então, aqui eu fiz um cultivo acoplado, né? Nesse cultivo acoplado eu coloquei um toco de café, porque é muito bom para enraizar, mas a sua durabilidade é um pouco aquém de outras madeiras, mas é muito bom para enraizar. As aclandes, em especial, adoram. E fiz um preenchimento de substrato aqui com brita, macadâmia e carvão vegetal. Eu vou mostrar uma outra planta de um outro sistema de cultivo, tá? Também para vocês verem como que é versátil, como que o cultivo de espécies é um pouco mais facilitado. Você coloca em sombrite ou em plástico? Sim, as minhas plantas aqui são, como a gente tem um orquidário, né, todo com sombrite, mas não temos lona plástica, por opção, porque aqui na minha região, principalmente no meu microclima aqui em casa, não vai muito bem. Eu teria que ter um orquidário com lona muito alto para ter uma ótima circulação de ar, para evitar pragas e doenças nas minhas orquídeas. No orquidário, que aí vai uma notícia em primeira mão que ninguém está sabendo, olha bem, a gente está produzindo, está fazendo um novo orquidário numa área no interior extensa, né? Nesse orquidário, aí sim será com lona plástica, com um sistema muito maior, que, ó, primeira mão para vocês, eu não falei nem no Diário das Orquídeas, hein? Então, em breve a gente também vai no mostrar final isso da live, você tem uma surpresa. Só no final da live, né? Isso aí, no final da live eu vou fazer um anúncio muito legal também que o Diário das Orquídeas está promovendo aqui para a galera ali da Ana Paula também ficar sabendo. Então, pessoal, ó, essa aqui é uma clande tipo, uma planta que tem esse labelo róseo, característico da espécie, e essas pintas. Uma planta que é muito conhecida hoje em dia, está se tornando muito conhecida e de fácil cultivo. Planta que adora luz solar, né? Aprecia uma água, mas o substrato ele tem que drenar muito bem, como uma boa parte das orquídeas não gosta de ficar por muito tempo úmido, encharcado. Gosta sim de receber muita água. Adora que você molhe, para a mangueira ali, pare. Ela adora. Mas ficar 4, 5, 6, uma semana, igual tem gente molhada, ela não vai gostar. Ela gosta de molhou, secou, aquele processo ali natural, né? Na mesma espécie, outro exemplar da espécie que é muito antigo em coleções, é uma planta famosa porque é uma matriz, tá? Eu adquiri essa planta há algum tempo já. Essa daqui é a Black Black, é uma planta natural de muitos e muitos anos, é uma planta toda preenchida. Muita gente considera isso como uma outra variedade, conhecida como nigrescens. Por que nigrescens? Eles falam que é como se fosse uma negrinha, né? Toda escura, de fora a fora em pétalas e sépalas. Nossa, linda, perfeito. É uma planta assim, de cor, ela chega a ser forte. Normalmente ela abre com uma cor mais clara um pouco. Com o passar dos dias, essa planta vai adquirindo uma cor mais escura e um labelo quase outro purpúreo, aquela cor bem refletiva mesmo. É uma característica dessa planta.
uma planta que já foi cruzada, várias plantas, né? E assim, a gente está aguardando ansiosamente, né, filhas dessa planta, porque foi cruzado com plantas de boa forma, e o objetivo nosso é que saiam plantas dessa cor aqui, mas com pétalas e sépalas bem redondas. Então, assim, não foi eu que fiz, foram colegas que fizeram, e toda a orquidofilia está aguardando muito sobre isso, tá? Que é um cruzamento muito famoso, conhecido de raio de sol com Black Black, que é essa planta aqui, que é a Black Black. Você Então, tem é as isso. orquídeas que você são suas e as que você vende? Tem sim. Tem muitas. O que que acontece? A gente tem algumas orquídeas que são da coleção. A gente tem uma questão aqui que não sai, pelo amor de Deus, fica em casa. Algumas outras plantas, de acordo com o que vai florescendo, a gente vai liberando. Porque assim, a gente também verifica muito assim, não adianta eu ter 40 plantas, por exemplo, 40 Metistoglossa tipo, muito boas de forma, e não liberar para um amigo que está começando a coleção ou alguém que quer. Então a gente também faz isso. Plantas, inclusive, boas de forma, tá? Plantas que já são resultado de melhoramento genético de diversas gerações. Tem planta aqui no meu orquidário, por exemplo, que é a 5ª geração já de cruzamento. Ou seja, cruzou e foi cruzando filhas e filhas e filhas e filhas. Só para o pessoal ter uma ideia, para quem não tem uma noção muito industrial, assim, pessoal, normalmente, entre um cruzamento e uma planta, em valquirianas, por exemplo, que é um outro exemplar, uma outra espécie que eu vou mostrar, demora do cruzamento até a floração pelo menos 5 anos. Então, quando a gente fala em uma planta de 5ª geração, a gente está falando com uma planta que vem há mais de 20 anos sofrendo melhoramento, recebendo melhoramento genético. Cruzaram os tataravós, dos tataravós vieram para os bisavós, pais, netos, e assim vai. Então, hoje, a orquidofilia nacional, né, a gente verifica que está indo para um outro patamar, aqueles colecionadores. E muita gente, infelizmente, não conhecia, porque sim, a orquidofilia, infelizmente, sempre foi algo muito fechado. Essa orquidofilia, né, que a gente chama de cruzar espécies, de ter o melhoramento genético, né? E sempre foi, a gente sabe também, algo um pouco elitizado. Orquídeas, há alguns anos atrás, hoje não, graças a Deus, a gente já consegue ter uma boa proliferação, uma boa multiplicação, mas antes a gente consegue lembra das nossas avós, as lindas orquídeas, aquelas orquídeas de coleção, eram assim, pessoal, eram preços estratosféricos, né? E que poucas pessoas tinham acesso. Então, hoje, de acordo com o que você vai pesquisando, vai conhecendo, principalmente hoje a internet, que favorece demais isso para a gente tem acesso a uma diversidade de produtores, de colecionadores que já apresentam uma diversidade de plantas. Aproveitando, acabei de falar das aclandes, falando de uma baita raridade, eu vou mostrar para vocês agora uma Metistoglossa, que é uma planta endêmica da Bahia também, mas tem uma proliferação, um pouco de plantas são encontradas na divisa ali do Espírito Santo, Minas e Bahia. Então, nesse trecho aqui elas ficam. São conhecidas como as rainhas das bifolhadas, tá? São as ametistoglossas. Eu vou pegar aqui agora, só um segundo. Pera aí. Uma ametistoglossa áurea. Já está começando a querer passar a floração. Ó, isso aqui é porque eu já fiz polinização para tentar ter filhas de melhor forma. Então, já houve cruzamento realizado por mim nessa planta. Ó, aqui a gente verifica uma Metistoglossa áurea, né? Essa planta, ó, já é resultado também de melhoramento genético. Plantas, mães dela, eram plantas nativas com essa coloração ouro, gema, que é super raro de ser encontrado, foram cruzadas e estão saindo filhas melhores de forma do que a mãe. E aí eu acho que é bom também a gente falar o que é uma planta boa de forma. Vou colocar ela do lado, tá? Vou colocar ela do lado e vou pegar duas plantas para fazer um comparativo aqui com vocês, tá? Tá. Só um segundinho. Ó, vou pegar uma planta e mostrar para vocês. Essa planta aqui, ó, é uma Metistoglossa igual aquela que eu acabei de mostrar a vocês, mas repara, ela tem pétalas e sépalas, ó, as pétalas, né? As sépalas bem mais fininhas. Olha como que é fininha. Da grossura do meu dedo mindinho. As pétalas, né, do mesmo jeito. Essa aqui a gente considera uma planta que tem uma forma simples, uma forma que hoje muitos colecionadores não procuram, né? Isso daqui, há alguns anos atrás, só existiam plantas assim.
Muito difícil de você verificar em natureza, em coleções, plantas melhores de forma do que essa daqui. Era muito raro e não se achava. Hoje, oriundo, fruto de um melhoramento genético, né, através da vontade de colecionadores, de grandes produtores de orquídeas, cruzaram-se plantas nesse padrão alguns anos atrás, foram fazendo cruzamentos para chegar ao ponto de plantas como essa tipo que está aqui atrás, que eu vou pegar para vocês e vou fazer um comparativo, que essa é uma planta de primeira floração espetacular, que floresceu aqui em casa. E eu, assim, fiquei impressionado quando essa planta floresceu aqui. Eu falei, gente, eu tenho que mostrar essa planta, deixa eu só arrumar aqui, peraí. Porque realmente saiu muito acima do padrão. Olha só a diferença agora, quando eu vou mostrar essa planta aqui para vocês, ó. Nossa. Repara como que as sépalas são muito mais largas, né? As pétalas arredondadas, bem largas, Arredondar. né? Parece E que o vocês deram um labelo, acabamento na flor. né? Olha só, é uma planta assim, é uma pintura. Então, essa é aquele tipo de planta, você tem que pegar um copo de vinho, sentar no orquidário e ficar apreciando, né? Uma planta que a gente ama muito. Assim, Maravilhosa, então, perfeita. esse daqui, esse é o resultado do melhoramento genético. Quando você coloca ao lado de uma planta como essa, é possível você verificar a diferença. Por que que hoje as pessoas buscam o melhoramento genético? Coloca de Principalmente novo para o colecionadores. pessoal ver que Tá, vou mais. parar aqui. Ó, aqui, essa aqui é resultado do melhoramento genético. E essa planta aqui, não. Ó, Tá vendo, gente? Mais a pétala, a sépala mais grossinha, mais redondinha. isso. E a de cá, bem mais simples, bem mais fina. Eu vou fazer um outro comparativo aqui agora, que já é algo Não. mais técnico que a gente faz em julgamento de exposição, quando a gente vai julgar algumas plantas, só para mostrar para você. Ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. O julgamento de plantas em exposições, quando a gente vai julgar, a gente faz mais ou menos assim. Ó. A gente traça uma linha imaginária, tá? Então, por exemplo, pegamos aqui essa planta. Né? Vamos fazer um julgamento dessa planta. Você vai pegar uma linha imaginária e vai fazer um círculo, ó, pegando nas pontas aqui, ó, rodando bem aqui, como se fosse uma bola. Você vai verificar, ó, pensa que tem um círculo rodando aqui, que no Uhum, meio aqui ficou um buracão bem grande, né? Bem uhum. espaçado, ó, finge que tem um círculo aqui. Essa noção espacial que a gente tem que ter quando a gente vai julgar a planta. Esse círculo que ficou com um pouco preenchimento aqui, aqui também, ficou um buraco vazio, isso a gente considera que a planta perde ponto, porque ela não preencheu aquele redondo ali que foi criado ao redor dela. Por isso que a gente chama dessas plantas melhores, muita gente chama, é uma bolotinha, né? Uma planta boa de forma, vem daí. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa planta, que eu vou voltar com ela aqui para apresentar a vocês, olha a diferença quando a gente traça uma linha imaginária ao redor de pétalas e sépalas, ó. É porque ela é muito grande. Aqui, aí. Ó. Se você traçar um círculo aqui, o espaço que vai ficar vago bem Bem aqui, ó, menor do que a outra. é bem menor. Esse espaço vago aqui, que vem para cá, quanto menor é esse espaço, melhor de forma essa planta é conhecida. É claro, existem uma série de outros critérios técnicos que são levados em consideração, né? Triangulação, né? A perpendicular ali, a gente vai traçar uma série de coisas para análise. Mas só para elucidar bem aqui, eu acho que já ficou bem legal. Bem Olha claro, como bem que é. claro. Isso, pessoal, é o que hoje, tá? As pessoas procuram. Léo, mas eu não quero isso, eu não ligo para o melhoramento genético, eu amo flores, eu também. Mas o que acontece? Quando a gente verifica orquidários profissionais, grandes colecionadores fazendo isso, até mesmo aquela pessoa que não liga para isso, no futuro acaba sendo privilegiada. Por quê? Hoje em dia, essas plantas que são mais simples de forma, a gente consegue encontrar no valor comercial muito mais acessível, fruto de um melhoramento genético. Antigamente, uma planta dessa daqui, com uma forma mais simples, igual eu mostrei para vocês, era muito cara. Então, isso favorece a todos os setores da orquidofilia.
principalmente aquele setor que muitas vezes achava não conseguia ter uma planta dessa. Então, hoje eu falo, a orquidofilia em si está muito mais democrática do que era antigamente. Esse é um dos pontos que eu acho assim, que a gente está Que evoluindo. maravilha, né? Esse É, desenvolvimento. isso é muito bom. Evolução, né? É, isso aí. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue encontrar uma Metistoglossa, uma Valquiriana alba por valores muito mais acessíveis. Antigamente, eram carros, né? Hoje em dia, a gente encontra uma Schilleriana, que é essa planta que eu vou falar agora para vocês, que já está passando a floração, mas não podia deixar de mostrar, porque está chegando. Schilleriana é uma planta, assim, muito famosa aqui, ó. É uma Nossa. outra espécie, planta endêmica que tem uma série de locais, Minas também tem, alguma região que tem, mas aqui no Espírito Santo tem Schilleriana, né? Eu moro na região delas, inclusive. Essa planta está um pouquinho feinha, que já está passando a floração, mas tem um perfume fora do comum. E Nossa, fez que muito delícia. sucesso, faz muito sucesso ainda hoje por conta desse labelo. Um labelo muito marcado, um vegetal, ó, muito bonito, né? E o cultivo também, né, Ana Paula, naquele sistema, toquinho Tô aqui. e um Acoplado. substrato acoplado, um substrato com mix, tá? Lembrando que Schilleriana já é uma espécie que gosta de mais água e principalmente umidade ambiente. Então, essas variações de cultivo em cada espécie, aqui no dia lá no Diário das Orquídeas, a gente sempre está mostrando, falando para o pessoal. Ó, pessoal, para você cultivar bem a Schilleriana, você não pode colocar, por exemplo, no lugar de uma Metistoglossa, essas que estão aqui atrás que eu acabei de mostrar, porque são plantas que possuem um habitat e uma carga genética, consequentemente, de características diferentes. Então, uma Schilleriana vai adorar um clima no seu orquidário, no cantinho do orquidário, mais fresquinho, que pega uma luminosidade adequada, entende? Já uma Metistoglossa é uma planta que aguenta um pouco mais, um clima um pouco mais seco, mas, porém, adora luminosidade. Gosta muito de água, mas, mais uma vez, assim como as aclantes, molhou bem, secou. Tá? Então, existem essas diferenças. Muita gente não tem acesso e não tem noção de uma grande diversidade de espécies que existem no nosso país e que estão ao seu alcance. E o que acontece, Ana Paula? Muita gente gosta muito de Phalaenopsis, eu gosto, eu tenho aqui também, mas nunca testou um cultivo de uma planta espécie. E acha, eu, pelo menos eu sempre pensei assim, que era muito mais difícil o cultivo, Isso que eu né? ia te perguntar, para você esclarecer para o pessoal a diferença do cultivo de uma híbrida e de uma espécie. Isso, Se é isso. mais Então, aí, difícil as espécies, ou depende ok. do híbrido, depende da espécie. Isso daí, isso daí. Então, é um comparativo que até é capcioso, porque se eu fizer, por exemplo, um comparativo de uma Phalaenopsis com uma micro, dependendo, eu acho que vai ser muito pior você cultivar uma micro. Mas se uma micro de uma espécie de região fria, por exemplo, e você morar num local de baixa altitude, muito quente, então tudo isso vai variar. O grande segredo, a grande chave é entenda a sua região, entenda o seu microclima, ou seja, aquilo que você cria dentro da sua casa, como que é o seu quintal onde você armazena suas orquídeas. Principalmente quem tem o quintal no 32º andar, tá? O que é muito comum. Hoje em dia, muita gente É. tem adquirido, inclusive, orquídeas espécies para cultivar em apartamento. É super possível, dá certo, mas são necessárias algumas mudanças que você vai conseguir ter um sucesso melhor, tá? Mas voltando ao tema, híbrido, pessoal, o grande problema de híbrido, principalmente esses híbridos complexos que a gente adquire em larga produção, é que muitos deles, né, a gente não consegue sequer decifrar quais foram as espécies, porque se tornaram tão complexos. O que é um híbrido complexo? Híbrido primário. Eu cruzo uma Metistoglossa com uma Aclande, duas espécies. Resultou no primeiro híbrido. Esse é um híbrido de Aclande com a Metistoglossa. Agora, quando a gente pega um híbrido, né, que é a quarta geração de híbridos. Então, cruzou a Aclande com a Metistoglossa, aqui cruzou Valquiriana com Nobilho, aí cruzou de novo. Então, já tem 4 genéticas. Aí cruza de novo com uma outra planta que vai ter mais 4 genéticas. Quando você vai ver, a planta tem na sua carga genética 40 espécies diferentes. E aí você vai falar, meu Deus do céu, como que eu vou entender o cultivo para essa planta se ela tem uma diversidade de espécies por trás? É possível? É super possível.
principalmente hoje em dia, quando a gente conhece alguns híbridos consagrados, híbridos que já são muito comuns de a gente encontrar, aí a gente passa a entender, porque a produção deles é em larga escala, a gente já entende, né? Mas, assim, quando você pega esses híbridos que muitas vezes não tem nenhuma identificação, a gente não sabe nem qual é o nome do híbrido, aí complica cada vez mais, porque você não sabe qual é a característica daquele híbrido, qual é a necessidade do cultivo dele. Quando você, por outro lado, pega uma planta que já vem, ó, por exemplo, aqui é uma ametistoglossa, a gente sabe que é um filho de ametista com ametista, ou uma valquiriana, né? Que é tipo essa planta aqui, ó. Ou uma valquiriana assim. Adoro. É bom demais, né? Valquiriana é um show, assim, eu sou apaixonado. Então, você sabe qual é o cultivo dessa espécie, né? Então, muitas vezes, é aquilo que eu falo para muita gente. Pessoal, eu gosto desses híbridos, eu gosto muito de falso, né? Tenho alguns, mas eu, Leonardo, particularmente, no meu microclima aqui em casa, eu tenho um sucesso muito melhor no cultivo de espécies. Então, eu sempre indico, faça um teste. Se você quer começar, adquira uma planta mais barata, uma planta que, principalmente, um seedling que não seja muito pequenininho. O que é um seedling? É uma mudinha, tá? Um filhotinho. Não adquira aquele pequenininho, não. Adquira um que já está um pouquinho maior, leva para sua casa, que esse seedling, quando ele for crescendo, ele vai se adaptar ao seu microclima. É igual quando a gente compra, por exemplo, uma planta de orquidário profissional que é tapado. E aí a gente pega essa planta e leva para nossa casa, assim como a minha, que é aberta ao tempo. Muitas vezes, nessa transição para receber água de chuva, principalmente, né, a planta não se adapta muito bem. Se você não conhece do cultivo, não entende aquela planta, não sabe observar os sinais que a planta apresenta para você, muitas vezes você pode acabar perdendo a planta ou tendo assim, que replantar ela já em uma situação muito crítica. E aí, muitas vezes, você replantar uma planta em uma situação já crítica, realmente é muito difícil você conseguir permanecer com ela viva, né? Então, assim, são fatores que a gente precisa entender. Então, adquira seedlings, né? Comece aí na sua casa, a ter uma espécie ou outra, estuda a espécie. Tem uma série de vídeos do nosso canal, tem outros canais também, né, explicando sobre cada espécie, para você começar a entender. E, é claro, valorizar aquilo que a gente tem no nosso país, né? Sim. Valorizar as nossas belezas. Porque muita gente vem de fora louco querendo levar isso daqui para lá. E a gente fica saindo daqui muitas vezes e buscar fora. Tem que ir buscar fora. Claro, a gente tem que fazer intercâmbio. Mas, além disso, também tem que entender e compreender que a maior diversidade está aqui, né? É algo assim, Maravilhoso. absurdo. Ô, Léo, se a pessoa que não tem espécie nenhuma, ela quer começar, Aham. qual que você indica que é mais fácil? Você já falou do tamanho, né? Não adquirir uma muito pequena, tal, e saber Isso. sobre ela, mas você tem condição de falar qual Tem, que são tem. as mais fáceis para quem vai começar Sim, com espécie? claro. Quando você for começar com alguma espécie, o que a gente sempre indica para vocês é que você procure uma espécie mais rústica, né? Aquela espécie mais resistente. Então, as bifoliadas, o que é uma planta bifoliada? É igual essa ametista também, boa de forma, resultado de um melhoramento genético aqui, ó. Ó, também é uma outra planta, resultado. Bifoliadas, pessoal, são essas plantas que vêm do bulbo, ó, e soltam duas folhas. Então a gente chama isso de bifoliadas. As bifoliadas, elas são plantas mais resistentes. Léo, então cita nomes, facilita pra gente. Ametistoglossas, as gutatas, tá bom? E aí a gente tem os nobilhos também, né? Alguns casos, algum nobilho ele é muito resistente, porque ele aguenta altas temperaturas. Mas as catuleias, como as gutatas e as ametistoglossas, elas são excelentes porque elas aguentam, quando tem uma reserva energética muito maior, bulbos maiores, aguentam você errar essa mão, você ter uma dificuldade inicial no cultivo, tá bom? Além disso, é claro, as valquirianas. Apesar de muita gente achar, em muitos casos, que é complexo, eu sempre indico as valquirianas. Eu acho que elas são plantas muito resistentes, principalmente, né, para a galera que mora em região de habitats dela. Um segundo aspecto que a gente sempre indica, além de indicar as espécies para quem está começando, a gente indica assim: primeira coisa que você vai fazer, vai olhar a sua região. Ah, eu moro em Minas, né? Vamos dar o exemplo de Minas. Ó, eu moro em uma altitude tal.
As espécies que são endêmicas da minha região aqui são púmila, as valquirianas, né? E uma série de outras plantas. As breve pedunculatas, tipo essa planta aqui, ó. Essa daqui é uma Sophronitis breve peduculata, uma planta Não, que endêmica de linda. Minas Gerais. É linda demais, vegetativo super pequenininho, né? E olha bem, muito, mas muito mimosa. E é uma planta resistente, muito resistente, tá? Apesar de ser de um porte pequeno, é uma planta extremamente resistente, tá? Então, você também pode cultivar. Mostra para eles a de uma folha só. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, uma planta de uma folha. Ó, as aclantes também são bifoliadas, né? Que eu esqueci de falar. Vou pegar essa aqui, essa valquiriana aqui, cadê? Ah, não tem Então, uma eles pressa. podem olhar bifoliadas, as que têm os bulbos mais grossos, maiores. Maiores, elas vão ajudar muito, tá? Mas principalmente, além disso, olhe antes, até digo A muitas vezes, região. olhe antes até a sua região. Porque às vezes eu falo assim para a pessoa, Ana Paula, olha o risco, né? A gente que está na internet, a gente corre alguns riscos. É. Então, eu viro para a pessoa e falo assim, ó, você compra uma metistoglossa, aí a pessoa mora numa região, né, de 2.000 metros de altitude, com frio muito forte. Pessoal do Aí a sul, planta né? talvez não vai desenvolver muito. Por que aí eu entro indicando as valquirianas? Porque as valquirianas a gente já tem uma noção mundial, inclusive no Japão, nos Estados Unidos, Alemanha, Itália. Eu acompanho, né? E o pessoal lá de fora acompanha, conversa muito. Todo mundo cultivando valquiriana no frio, valquiriana na altitude, valquiriana no sol, né? De todas as formas possíveis, o pessoal está cultivando, está tendo um sucesso muito bom. Então, o que eu sempre falo, olhe isso, olhe as suas características da sua região, tá bom? Se você não olhar as características da sua região, possivelmente você vai ter muito mais dificuldade. Então, por exemplo, a galera que quer cultivar, né, violácea é uma planta, uma outra espécie que adora umidade ambiente, e mora num local que tem uma umidade ambiente de 10% ao longo do ano, como muita gente em Brasília, aquela região. Eu sempre falo, é possível? É possível. Mas para você que está começando, que ainda não pegou muito bem o jeito, talvez não seja a melhor opção, né? É. Eu vou... Depois começa a perder planta, desestimula, né? Isso aí, isso aí. Assim, a gente fala muito isso nas lives, né, com o pessoal, e infelizmente muita gente vende a planta, mas não ajuda depois, né? Não dá uma orientação. E infelizmente a gente vê que hoje em dia os Instagrams, né, os IGs, o Facebook está abrindo assim, um caminho absurdo, principalmente nesse ano. É. Né? Assim, muita gente tendo acesso a muito conteúdo de qualidade. E antigamente, o ano passado, não longe disso, as pessoas não tinham acesso ao conteúdo. As pessoas compravam orquídeas e não sabiam como iam cultivar. Então, hoje em dia tem. Então, o pessoal que segue a Ana Paula, continue seguindo, tá? Eu acompanho o trabalho dela também. É um trabalho de excelente qualidade, tá bom? E sempre estudar as espécies. Você pediu para mostrar uma planta que não seja bifoliada, ó. Vou mostrar essa aqui, que é uma Prestans, tá? É uma outra espécie. A Prestans é uma espécie endêmica do Espírito Santo. A gente criou até uma marca de roupa com o nome Prestans, de tanto que a gente gosta dessa planta. É uma planta, assim como a clande, que a gente chama de coringa aqui em casa. Por quê? Porque a cada bulbo novo, ela floresce. Aqui em casa, floresce 2 vezes por ano, no mínimo, tá? E aqui, quando eu falo aqui em casa, pessoal, só para assim, para resguardar com relação ao microclima. Mas tem muitos amigos da minha região aqui que florescem 2, 3 vezes até mais no ano, tá bom? Mostra aí o bulbo saindo, só uma folha para eles verem. Aqui, ó, tipo esse bulbo aqui, ó. Ó, aqui o bulbo de floração, acho que é até melhor para mostrar. Ó. Dá para ver bem aí? Dá. Ó, aqui tá Aí saindo saindo só só uma uma folha. flor. Entendeu? Então, é um bulbo um bulbo unifoliar, né? A gente fala. E presta. Também é uma espécie muito legal, uma espécie que não Você é envia orquídea para todo o Brasil ou não? envio. A gente tem enviado planta para todos os estados. A gente envia planta aí para o sul do país, para o Acre, semana passada foi. Para tudo quanto é lugar do país vão as plantas nossas. Né? Aí te chama no Diversas espécies. direct lá. Só chamar no direct. Chamar no direct, a gente vai redirecionar a pessoa para o WhatsApp, que é no WhatsApp que a gente faz as vendas, né? O pessoal vai entrar em contato. Então, a gente tem listas de transmissão, tá? Tem algumas listas lá, então é só a pessoa entrar em contato. A pessoa vai informar nome, etc., vai fazer o cadastro, e ela vai passar a receber as nossas ofertas, que são diárias, tá?
Então, é mais ou menos assim, só para o pessoal entender. E, claro, a pessoa quer uma ajuda também, tá, Ana Paula? O pessoal aí da Ana Paula. Ah, Léo, tem orquídea aqui, olha minha orquídea como que tá. Pode chamar no WhatsApp. A gente, às vezes, demora um pouquinho a responder, 2, 3, 4 dias, no máximo 5, mas acaba respondendo, tá? Então, Certo. a gente disponibiliza esse canal também. Deixa eu te falar, eu auxílio. entendi aí seu substrato, o seu telite. Fala só rapidamente para a gente, que você tem que falar também da novidade. Adubação, você faz festa de irrigação, o que você faz? Só de Não, curiosidade mesmo para o pessoal. E se você tem gotejamento, o que você tem de irrigação? tá, vamos lá. Então, o que acontece? As orquídeas, né, elas estão muito mais próximas, agora eu vou falar uma coisa que impacta todo mundo. Elas estão muito mais próximas de todas as plantas dos cactos. Então, tradicionalmente, as pessoas, né, muita gente fazia o cultivo de gotejamento, até, por exemplo. Mas as orquídeas, elas não podem ficar por muito tempo arejadas. Por quê? Vamos lá. Aí a gente tem que entender e não só gravar as coisas. Por que você não pode só gotejar e jogar muita água na sua planta e etc? Quando você vai molhando a sua planta e o substrato não seca, primeiro que a decomposição do substrato vai ser muito mais rápida, porque meio aquoso é necessário, né, e é fundamental para a proliferação de fungos e bactérias que vão provocar, consequentemente, a decomposição do seu substrato. Decompôs o seu substrato, você, consequentemente, vai ter uma proliferação de fungos que vai atingir, inicialmente, normalmente, as raízes, das raízes vai para o rizoma, do rizoma ataca toda a sua planta. Então, assim, por isso, um dos fatores é provocar a proliferação de fungos. Mas, principalmente, quando uma planta fica por muito tempo úmido, começa a apodrecer as raízes, que é, mais uma vez, um efeito da proliferação de fungos e bactérias. Por que, Léo, que é tão problemático? É muito comum, a galera que recebe planta de fora, vai a nossa dica. É muito comum você receber uma planta e ver assim, gente, a planta veio com 3 raízes, uma planta desse tamanho e 3 raízes apenas. Isso daí é nada mais, nada menos um reflexo de que a planta não estava muito bem naquele substrato anterior dela, tá? Então, o que acontece? A planta, se você molha ela e a planta não seca, o substrato não seca, vai sempre ficando úmido, as raízes vão apodrecer. A gente já sabe, comprovado, que, né, 80% ou mais, assim, da absorção de nutrientes das orquídeas ocorre através das raízes. As raízes, o que a gente sempre fala, a raiz é a boca da sua orquídea, né? Mas imagina assim. Então, quando você corta, né, a raiz da sua orquídea ou apodrece com um sistema muito longo de muitas regas, o que acontece? Você tampa a boca da sua orquídea e ela não recebe nutrição. Não recebe nutrição, ela passa a consumir a reserva energética dela. Consequentemente, você vai deixar de ter floração. Se você tiver floração, você vai ter uma floração muito aquém em qualidade de flores e duração da sua floração. Tendo uma floração nesse momento, a sua planta vai estressar muito mais. Sua planta estressando muito mais, provavelmente, se ela não morrer, eu te garanto que na próxima floração, na próxima brotação, ela não vai florescer. E aí a planta vai tentar sobreviver, porque, ao contrário do que muita gente diz, a orquídea é extremamente rústica, extremamente forte. Porque assim, o que a gente vê, essas plantas aguentarem, renascerem das cinzas mesmo, é surpreendente. Eu Então, falo que não... uma das plantas mais fáceis de cultivo é a orquídea. sem Eu dúvida. tenho um E monte muito lá na resistente. fazenda, debaixo de árvore, lá é difícil a irrigação e tão lindas. Orquídea é muito resistente. Pois é, aí nesse caso de árvore, também é uma outra coisa muito interessante, eu já vou falar em seguida do adubo, porque quando você coloca uma orquídea em árvore, é muito comum da gente reparar o quê? A planta está indo muito melhor do que está vindo da minha casa. Gente, eu dava água, eu dava nutrição para a planta, e às vezes a planta vai muito melhor lá, eu estava quebrando cabeça, né? Por quê? Quando você coloca uma planta na árvore, se aquela for uma hospedeira boa, né? Porque tem isso também, às vezes a orquídea não se adapta àquela madeira, àquela planta. A planta vai se desenvolver porque cria um microclima ali, específico dali. Então há uma troca de fungos benéficos para aquela planta, há um sistema todo ali que ela consegue se desenvolver, né? E evoluir muito melhor do que na sua planta, na sua casa. Porque a absorção de água ali dela é muito melhor, muitas vezes, porque as suas raízes crescem no tronco da água, não são abafadas, tá? Tem uma
espalha muito bem em tronco ali, né? Às vezes você vê orquídeas em árvore que tem 4, 5 metros de raiz. É comum você ver isso. Então, ela tem uma Ela área de voltou absorção. para a origem dela, né? E isso aí, ela tem uma área de absorção de umidade muito maior. Então, muitas vezes, realmente é uma excelente opção. O que a gente sempre faz, e muitos colegas, grandes produtores, fazem o seguinte: tá com a planta, uma planta muito boa, a planta não resolve de qualquer jeito, bota na árvore. Bota na árvore, você não perde a planta. É sério. É uma salvação, tá? E Mas eu não assim, entendi, isso é o sistema de irrigação, é qual? não, eu molho. Então, vamos lá. Uma outra coisa. O que eu molho minhas orquídeas é na mangueira. Ah, na Meu mangueira. Deus, é muita coisa. Sim, pessoal, eu gasto muito tempo, Ana Paula. E tem dia, no verão, eu moro de manhã e à tarde. Eu moro na beira da praia, eu moro a 200 metros da praia. Então, você imagina, né? Então, assim, venta muito. Então, tem um muro alto aqui para conter. Uma série de situações que a gente faz, uma série de dicas que a gente passa lá no diário, né? Para a gente conter essa ventilação. Mas eu molho com mangueira. Por quê? É o que eu falei. A Betistoglossa, mole de encharcar. Molha mesmo de escorrer a água. Mas o segredo é, molhou, encheu aquilo ali, desceu, ela tem que secar logo. Ela não pode ficar uma semana molhada, não. Aqui em casa, eu molho de noite, no outro dia seca. Talvez isso não seja tão ideal aí. É porque é uma característica do meu microclima. Se você tem um clima melhor, consiga molhar num dia, no outro dia à noite, só que vai estar seca, sua planta, talvez seja até melhor, porque ela tem um tempo maior de absorção de hidratação, né? É. Adubação, tá? A adubação que a gente faz é do adubo de um grande amigo meu, que é o Marcos Locatelli. Ele é engenheiro agrônomo, ele é pós-doutor, um cara muito capaz, já fez várias lives em dupla com a gente aqui, né, no Diário das lá no Diário das Orquídeas. E o que ele fala? Ele criou um adubo, né, próprio para as orquídeas, voltado, foram 4 a 5 anos, 4 anos testando isso em orquidário, né, quebrando cabeça, como ele fala. E esse adubo não é aquele adubo tradicional de floração, crescimento. Não, a proposta do adubo é ser único para todas essas necessidades da orquídea. Então, é um adubo para tudo isso. É um adubo que eu vi assim, é um enraizamento muito bom, uma brotação muito boa, tá? O vegetativo está vindo muito Você bem, aduba de revolucionando quanto tempo? Então, a adubação dele é a seguinte: você vai utilizar 3 gramas por litro, né? Vai aplicar hoje. Aplicou, dentre uma aplicação e outra, tem que ter 2 regas abundantes. Então, se você é um cara que em uma semana, né, molha todos os dias, igual eu molho, você pode fazer uma adubação semanal. Agora, que você mora num local de 1.200 metros de altitude, que você molha hoje sua planta, daí a 5 dias você molha, daí mais 5 dias você vai voltar a molhar. Então, você não vai fazer uma aplicação semanal, você vai fazer uma aplicação quinzenal e por aí vai. O que vai mandar é a quantidade de regas entre uma aplicação e outra. São 2 regas abundantes. Se você só molhar por cima, não é considerado rega abundante. Entendeu? Por que disso? Para entender, o pessoal entender. Tá? É porque quanto mais adubação você mantém no seu substrato, mais acidez vai acumulando no seu substrato. O seu substrato vai deixar de ser interessante para a sua orquídea. Então, por isso que esse é um dos motivos do critério do Locatelli ter utilizado isso. Tá? Para você drenar e não correr risco de ter uma acidificação do seu substrato. Tá bom? É muito importante isso. E outra coisa, o adubo dele tem quase 10% de cálcio, 9 e pouco por cento de cálcio, que é uma grande necessidade das orquídeas que até hoje a gente não sabia, pouco tempo. E assim, normalmente dava 1%, 2% de cálcio, e ele vem com uma proposta completamente diferente, de vir com quase 10% de cálcio. Fala do Instagram dele, qual que é para o pessoal que É o interessar. Marcos Locatelli, tá? É Marcos Locatelli. É só quem também não tiver acesso, é só entrar em contato comigo, a gente passa o Instagram dele. Só entrar no meu Instagram, pessoal, vai no IGTV. Lá no IGTV tem uma série de vídeos que eu fiz com ele de lives. Então vocês vão ter acesso a ele também, tá bom? E no WhatsApp eu passo o contato dele também, tá? O adubo só quem vende é o Locatelli. Então pode ir direto. Hoje ele já consegue ter alguns centros de distribuição no país. Então vocês conseguem também ter acesso a isso aí. Nossa, eu Tá tô bom? impressionada. Você sabe tudo de orquídea, uma enciclopédia ambulante. Não, sei não. Que isso. Obrigado, obrigado. Que isso. Né, A gente pessoal? ama muito, né? A A gente gente ama gosta muito. demais. É uma paixão, O assim, como pessoal sou. deve estar aí super curioso para saber da novidade que você tem para falar para Ah, gente. tá bom. Então, vamos lá. Vou contar uma novidade aí pra galera. Pessoal, de vez em quando, na realidade, lá no nosso Instagram, eu sou
Toda live nossa a gente faz sorteio de uma planta, né? De uma orquídea, uma valquiriana, uma mitsoglossa, sempre espécie. Então a gente faz sorteios. E o que eu queria anunciar para a galera aqui, que eu anunciei essa semana no Diário das Orquídeas, é que domingo agora a gente vai ter uma live também, tá? Às 20 horas, e que eu vou anunciar quais serão as regras desse nosso sorteio. Nosso sorteio será de R$ 3.000 em orquídeas, né? A gente vai separar algumas plantas aqui especiais. Tem uma valquiriana sensacional, uma tipo muito boa, que é a labelo doido, uma planta famosa, uma matriz consagrada. É a que você falou que vai estar. sortear, que ela vale uns R$ 2.000? Só essa planta, um corte dela vale em torno de R$ 2.000. A gente vai fazer um corte bem grande, assim, com vários bulbos, para a pessoa não ter dificuldade, né? E também algumas outras plantas variadas. Então, provavelmente uma clante, uma metistoglossa e uma série de outras plantas também, né? Que a gente vai colocar nesse kit, que é uma forma de presentear o pessoal. Mas isso a gente vai anunciar no domingão, tá? E o seu curso? Quando que começa? É semana agora, Ana Paula? Meu não, meu dia 27 de agosto até dia 1º de setembro. Você faz curso online? Não, então tem um monte de gente pedindo para fazer. O problema é tempo, mas eu vou organizar isso. Eu tenho que fazer. Inclusive, vou me inscrever no seu para acompanhar toda essa sistemática, para conhecer Uma também outras. loucura! Vou sim, claro. Quero conhecer mais isso daí, tá bom? Fantástico. Deixa eu Vai te ser um falar. prazer. Que O horas seu são? YouTube tem. Falta 8 minutinhos. O Tá, obrigado. YouTube tem o mesmo nome, o seu YouTube? Sim, é o seguinte, lá no YouTube, o nosso canal é o Diário das Orquídeas. Você pode jogar meu nome, Leonardo Garioli, tá? Que vai aparecer logo uma série de vídeos do Diário. Lá no Diário, a gente tem playlists, Ana Paula. Então, nessas playlists, a gente divide por aquilo que o pessoal normalmente procura. Então, por exemplo, eu tenho a Clândia, eu tenho uma playlist só sobre a espécie Clândia, ensino cultivar, ensino uma série de coisas. Como está na floração das ametistas, essa semana a gente está fazendo um intensivão de ametistoglossas. Então, tem na playlist ametistoglossas, tem muitos vídeos só sobre ametista. Dicas de cultivo, tem mais de 400 vídeos lá de dicas de cultivo de espécies de orquídeas, né? Falo também sobre híbridos, alguns vídeos, né? Mas o nosso carro-chefe realmente são as espécies. E tem uma série de vídeos. Tem o Diário das Orquídeas nas exposições. A gente já fez exposições virtuais com essa mesa aqui atrás lotada de flor. Então tem lá salvo. Tem lives que a gente faz em dupla no Instagram. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem Quando sempre volta as acesso lá. exposições? Tem previsão, Léo? Pois é, então, isso é uma coisa assim, tá? O que aqui no Espírito Santo o pessoal está fazendo, o pessoal da CEL, né, que é a nossa sociedade orquidófila? Eles fizeram exposição virtual em maio, inclusive me convidaram a fazer uma palestra sobre cultivo, eu fui lá, participei, também tem disponível isso no site da Vale, de exposição de orquídeas, quem quiser depois é só entrar em contato comigo que eu passo. E eles estão fazendo, provavelmente vai ter uma exposição do segundo semestre, também virtual. Muita gente foi pioneiro, na realidade, o Espírito Santo foi pioneiro nisso, mas as exposições tradicionais, eu acredito que só quando retornar mesmo tudo, né, acalmar, porque essa questão da aglomeração é complexo, né? E É vai bem acabar complexo. só com a vacina, né? Sem a vacina eu acho muito difícil, né? Há toda uma questão logística também, então, a responsabilidade da sociedade, por aí vai. Acho um pouco Deixa eu te falar, complexo. você acha que faltou alguma coisa que você queria falar? Não, assim, eu falei sobre as espécies, falei sobre melhoramento genético, mostrei aqui como que hoje existem plantas, então tem colecionadores, região de Minas é um estado, seu estado, é um estado que tem excelentes colecionadores. Pessoal, vocês não têm noção das plantas que tem aí em Minas. Galera de São Paulo também tem. Ah, deixa eu mostrar uma outra planta que eu não mostrei. Posso mostrar? Essa Claro, aqui é uma deixa eu te variedade. falar. O pessoal me Ah, pergunta muito sobre se tem jeito de cultivar orquídea no Nordeste. Eu falo que muito, muito, muito. Elas gostam de clima quente, aí vai ser essa questão de controlar a umidade. Eu acho mais difícil para o sul, não é? então, a galera depende muito da espécie, é o que a gente está falando, né? Mas em Então, por exemplo, maioria, a maioria das orquídeas. eu acredito que no sul o pessoal tem uma grande dificuldade. Eles têm que é, ser muito flexível. Por exemplo, agora eu tenho muitos amigos no sul. Mas o que que eu acho que o Nordeste pergunta muito? Eu acho que não chega muita orquídea lá para eles, né? Isso aí. Na realidade, a gente tem uma grande dificuldade de remessa de orquídeas para lá. Tá? A logística é muito complexa. As empresas que entregam têm assim, uma dificuldade muito grande de entregar, terceirizam.
O Porque a preço vai distância, aumentando. frete é grande. Então, assim, aqui no diário, por exemplo, a gente mandar para vários locais, muitas vezes a gente não cobra o valor total do frete. Né? Tem frete que fica assim muito caro, a gente acaba absorvendo na empresa o valor do frete e diminuindo para o cliente, porque senão a pessoa não tem a planta. Essa é a grande realidade. Mas assim, no sul o pessoal tem tido muita dificuldade, principalmente, por exemplo, essa semana um monte de amigo entrou em contato. Léo, minhas orquídeas estavam indo bem, que estava esquentando, agora está vindo essa frente fria. Tem gente lá, Ana Paula, por exemplo, que fez uma estufa, fechou e colocou lareira dentro da estufa para manter a temperatura. Eu acho no sul mais complicado. É muito complicado. Porque no Nordeste, a pessoa no Nordeste já tem um fator primordial que é a temperatura. O que ela vai fazer é tentar quebrar a ventilação característica do Nordeste. Muitas vezes a ventilação lá é excessiva. E fornecer uma forma de ter mais umidade ambiente. Como? Molhando o chão, colocando talvez algumas plantas, né, que mantenham mais umidade no chão e por aí vai. Né? É possível, sim. Em todo lugar é possível. Eu tenho gente no sul, olha bem, lá no sul do país, frio, cultivando planta amazônica, uma violácea. Frio, extremo sul do país. Tenho gente no Pará, tem cliente amigo no Pará, né, que cultiva Sophronites pressans, alaori e até coccínea o cara tá cultivando. Tá com Mas o sucesso. que você falou, eu acho sensacional. Todas as orquídeas são belíssimas. Então a pessoa vê a região que ela tá e qual orquídea que se adapta melhor. Agora, se ela tiver essa disponibilidade de fazer essas mudanças que a orquídea necessita, ok. Mas assim, a pessoa vê o que ela tem e o que é a origem da orquídea. É sensacional isso aí, Léo, essa dica sua. Isso. Super. Porque aí facilita muito a pessoa na hora de escolher. Ela vai perceber, assim, realmente é muito mais fácil, entende? E assim, a gente também dá uma outra dica, né? Para quem já quer ter um viés um pouco mais profundo na orquidofilia, procura sempre quem é da sua região que cultiva muitas orquídeas. Essa pessoa vai te dar uma série de dicas, porque ele já entende um pouco o microclima da sua região. Da região. E mais do que isso, ele provavelmente vai ter uma associação orquidófila, vai pertencer a uma associação orquidófila, vai levar você para essas reuniões, para esses amigos, e você vai desenvolver muito bem lá, tá? Só mostrar 2 minutinhos, uma ludemaniana, cerúlea venosa, é uma variedade que veio com melhoramento genético, tá? Olha bem, olha isso. Nossa, gente. Fantástico. Deixa eu ver que tá focando bem aqui. Olha lá, ó. Lindíssimo. Olha isso. Ela toda venosa. Isso aí veio, tem que aproximar. Essa aí veio com melhoramento genético. Antigamente a gente não tinha acesso a essas plantas. Só de acordo com o cruzamento, né, igual chileriana, trilabelo, essas plantas assim, só de acordo que a gente vai cruzando e vai passando gerações, vão aparecendo novas variedades. Você quer despedir do pessoal? Sim, sim. Vai Já ser um vai cair prazer a aí. live. Tá, Ana Paula, muito obrigado pelo espaço, tá? Falar que o Diário das Orquídeas está aberto. A hora que você quiser, tá? Fazer uma live com a gente, tá à disposição. Obrigado pelo espaço. Agradeço também a simpatia e, é claro, todo mundo aí que segue a Ana Paula. Vocês estão em excelentes mãos, tá bom? Um forte beijo, um grande abraço. Qualquer coisa que o pessoal precisar também, pode entrar em contato no meu Instagram. A gente vai pro WhatsApp, ajuda todo mundo, tá bom? Muito obrigada, gratidão, parabéns pelo seu conhecimento. Deus abençoe você e a sua família, o seu trabalho, seus colaboradores. Parabéns. Pessoal, sigam o Léo lá, comece a ter sua espécie. Quem já tem, aumente e pergunte ele lá as dúvidas, porque aí já atalha muita coisa, você não sofre tanto aí com a orquídea que você quer. Pessoal, boa noite. Fique com Deus. Obrigada a companhia de cada um de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, Léo. Tchau. Tchau, gente. Beijão. Com Deus. Obrigada, gente, pela companhia. Tchau, tchau. Boa noite.